Fala pessoal, tranquilo? Professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física, aqui do curso Vaga Certa. Vou comentar agora com vocês a provinha de Física, tá? Da UBRA, prova completa. Como sempre, o link está aqui na descrição do vídeo, vai estar na descrição do vídeo, tá? Para tu poder baixar e acompanhar comigo a resolução. Então vamos lá, questão 35. Só aquela velha choradinha de sempre, né? Passa lá no YouTube, passa lá no Facebook para nos conhecer, facebook.com/curso Vaga Certa, né? E te inscreve aqui também no canal, que isso dá uma baita de uma força. Valeu, pessoal. Questão 35, bora! Um dos maiores parques de diversão do Brasil é o Play Center, localizado na cidade de São Paulo. Lá tem uma atração chamada Looping Star, espécie de montanha-russa horizontal cujos vagões do trem atingem 90 km por hora, fazendo um looping horizontal a 20 metros de altura. Essa diversão foi projetada pelos engenheiros alemães Anton Schwarzkopf, sabe como é que lê esse trem aqui? E Werner Stengel. Sendo o raio de giro, distância do centro do suporte vertical à extremidade do vagão de 15 metros, determine a razão entre a aceleração centrípeta que atua no trem e a aceleração da gravidade. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a aceleração centrípeta tu pode calcular de duas maneiras, né? Tu pode fazer ômega ao quadrado R, né? Velocidade angular ao quadrado vezes o raio, ou velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Repara que se ele me deu a velocidade ali de 90 km por hora, para eu passar para metro por segundo basta dividir por 3,6, né? E 90 dividido por 3,6 dá 25. Então a velocidade linear é 25 metros por segundo. Eu tenho o raio que é 15, 25 ao quadrado sobre 15. Isso tudo dividido por 10, porque ele quer a aceleração centrípeta sobre a aceleração gravitacional. Então tu vai ter 25 vezes 25 sobre 15 sobre 10. Vamos fazer de cabeça? Isso dá 25 vezes 25, dividido por 15 vezes 10. 25 por 15 dá 5 terços. 25 por 10 dá 5 meios. 5 terços vezes 5 meios dá 25 sextos. Letra E, Equador. Maravilha? Questão 35, letra E, Equador. Questão 36. Um corpo de peso 16 newtons é abandonado no ponto A, cuja altura é de H igual a 200 centímetros, conhecido também como 2 metros. Ele desliza para baixo sem atrito, até o ponto B, na base do semicírculo. A partir desse ponto, ele percorre um trecho horizontal até parar no ponto C, devido ao atrito existente entre a superfície do plano e o corpo nesse deslocamento BC, que é de 5 metros. Qual o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície do plano entre B e C? Então, maravilha. Pode fazer de várias maneiras, tá? Provavelmente a mais fácil. Entre A e B não tem atrito, então existe uma conservação de energia. Lembra? Se não tem atrito, o sistema é conservativo. Que tipo de conservação de energia que tem? Bom, eu tenho altura, né? E ele é abandonado. Se ele é abandonado, a velocidade inicial dele é zero. Então eu não tenho energia cinética. Eu só tenho energia potencial gravitacional, que vai se transformar em energia cinética até chegar no ponto B, que está sobre o meu plano, portanto eu não vou mais ter altura. Toda a conservação de energia potencial gravitacional se deu em energia cinética. E aí eu descubro a velocidade com que ele chega em B. Então basta fazer mgh igual a mv quadrado sobre 2. Tu vai descobrir que a velocidade ao quadrado com que ele chega em B é 40. Não precisa extrair raiz, tá? Por quê? Porque agora no trajeto BC tem atrito. Então eu posso dizer por Torricelli que a velocidade em C ao quadrado é a velocidade em B ao quadrado, por isso que eu não preciso extrair raiz, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância entre B e C. A velocidade em C é zero, porque ele para. A velocidade em B ao quadrado é 40. Isso mais 2 vezes a aceleração, que eu quero descobrir, vezes a distância entre eles, que é 10. Tu vai descobrir uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Óbvio, né? Ela tem que ser negativa, ela está freando. Repara que em BC também, as únicas forças que atuam é a força de atrito, que é contrária ao movimento. Então, segunda lei da dinâmica, né? Segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? A força de atrito. Como ela é contrária ao movimento, eu posso dizer que força resultante é menos força de atrito. E aí tu vai ter M vezes A é igual a menos Fat. A Fat é mi vezes normal. Então tu vai ter MA igual a menos mi vezes M vezes G. Corta M com M. A aceleração é menos 4. E isso é igual a menos mi vezes G, que é 10.
menos com menos cortou, 4 dividido por 10 dá 0,4. Isso aqui são só ideias gerais sobre a prova, tá, pessoal? A resolução tá rápida? Sim, tá rápida, eu sei. Mas depois eu vou fazendo um quadro direitinho, mas a ideia era essa. Faz uma conservação de energia, depois aplica a Torricelli e descobre a aceleração. Descobrindo a aceleração, força resultante é menos força de atrito, acabou o problema. Questão 37. Ele me dá uma placa de metal de 0,9 metros quadrados a uma temperatura de 12 graus Celsius. Ele me dá o coeficiente de dilatação linear. E ele me dá o quê? Ele quer saber qual que deve ser a temperatura final para a placa ter um aumento de 1,8 centímetros nas suas dimensões. Ele quer saber o quê? Uma dilatação superficial. Lembra que ele me deu o coeficiente de dilatação linear, né? Como é que eu faço para achar o da superficial? Multiplica por 2, né? Então aqui tem um pega-ratãozinho. E para ter 1,8 centímetros ao quadrado de variação, isso tem que passar para metro ao quadrado. 1,8 centímetros ao quadrado é 1,8 vezes 10 na menos 4 metros ao quadrado. E aí eu teria que a variação de área é a área inicial, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Isso vai me dar 1,8 vezes 10 na quarta, igual a 9 vezes 10 na menos 1, que é a área inicial, vezes o beta, que é 4 vezes 10 na menos 6, que é o dobro do alfa. E a variação de temperatura é quem? A final, que eu quero descobrir, T, menos a inicial, que é 12. Se tu resolver isso, vai dar 62, gabarito da letra C. Questão 38, ele me dá um elétron com uma velocidade inicial, fala que ele entrou numa região de 2 centímetros e ele foi acelerado até chegar em 4 vezes 10 na 5 metros por segundo. Sendo a massa dele 9 vezes 10 na menos 31, qual que é o módulo da força elétrica, considerando um MOVE, né? Um movimento uniformemente variado. Bom, se eu tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o comprimento em que ele foi acelerado, eu descubro a aceleração. Tendo a aceleração e sabendo que é um MRUV, força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a massa, eu vou ter a aceleração por Torricelli, massa vezes aceleração, vai te dar aí 2,7 vezes 10 na menos 18 newtons, gabarito da letra D. Questão 39, ele te deu 3/4 do comprimento de onda, cuidado, sendo 120 metros, então o comprimento de onda são 160 centímetros, né? Ele te deu 120 centímetros como sendo 3/4 de comprimento de onda, então o comprimento de onda total é 160, ou seja, 1,6 metros. Ele te deu a velocidade, 320 metros por segundo, e ele pede a frequência. Lei, equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. V é 320, lambda é 1,6, e frequência é o que eu quero descobrir, 320 dividido por 1,6 dá 200 Hz, gabarito aí da 39, letra A, Argentina. Questão 40. No circuito ao lado temos 3 lâmpadas, ele me apresenta as 3 lâmpadas que formam o circuito da figura. Quando nas extremidades do circuito for estabelecida uma diferença de potencial de 105 volts, tem-se o quê? A lâmpada 1 irá queimar. Não, tu pode calcular as correntes que passam, tá? E tu vai ver que não vai queimar a lâmpada 1. Repara que a lâmpada 2 está em paralelo com a lâmpada 3, né? Tu tem a DDP e tu tem a potência, então pio, tu descobre a corrente. Né? Tu vê que elas estão em paralelo e a resultante delas em paralelo está em série com a lâmpada L1. Só reescrever teu sistema que tu mata a questão. Então a A já não é. A corrente na lâmpada L2 será maior do que na L3. Não, L2 é igual a L3, né? Então a corrente que passa por L2 é a mesma corrente que vai passar por L3. C. A corrente na lâmpada L2 será maior do que na lâmpada L1. Não, porque a lâmpada L1 ela pega toda a corrente do sistema e depois de passar no L1 ela chega num nó onde ela se divide para L2 e para L3. Então a L2 vai ter a mesma corrente da L3, mas é menor do que da L1, porque a L1 é a corrente total e a L2 e a L3 é a corrente dividida. D. A corrente na lâmpada L3 será o dobro da L1. Não, é menor, acabei de falar que é menor. E a corrente na lâmpada L2 será metade do que na L1. Sim, se tu calcular as correntes, tu vai ver que isso é verdade, né? Até porque a corrente, quando ela chegar no nó, ela sempre vai optar pelo caminho de menor resistência, né? Mas como eles são iguais, têm a mesma resistência, a corrente vai ser a mesma nos dois. Porque lembra que se tu tem U é igual a RI, se U é o mesmo, quanto maior o R, menor o I, relação inversamente proporcional. Para finalizar a prova, então, gabarito da questão 40 é letra E, Equador. Questão 41 sobre o efeito fotoelétrico. Primeira, quanto maior o comprimento de onda da luz incidente, maior o número de elétrons ejetados da superfície de um metal. Falso. O que tem a ver com o número de elétrons que vão ser ejetados é a intensidade da luz.
Lembra, intensidade. A frequência, ela vai estar associada, a frequência ou comprimento de onda, elas vão estar associadas à energia cinética, né? Porque tu lembra que a energia cinética é a constante de Planck vezes a frequência. Frequência tu pode dizer que é V igual a lambda F, né? Então tu pode dizer que E igual a HF ou que E é igual a H vezes V sobre comprimento de onda. Então a energia cinética é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda, né? E isso vai dizer a energia cinética com que tu vai arrancar esses elétrons, né? A intensidade vai determinar o número e a frequência, inclusive tem uma frequência mínima que é de corte, vai ter a ver com função trabalho também, e isso vai estar ligado à energia cinética deles. Então a 1 é falsa. 2. A velocidade máxima dos elétrons emitidos de uma superfície metálica depende da frequência da luz incidente e da função trabalho. Porra, maravilha, acabei de falar isso, né? Maravilha. E 3. A energia dos fótons da luz incidente é transferida para os elétrons no metal de forma quantizada. Porra, maravilha. Então é verdadeiro a 2 e a 3, o que configura o gabarito 41, letra E, Equador. Olha, cara, a prova de física da UBRA, muito boa, viu? Muito boa mesmo. Provinha nível alto, tá? Provinha legal. Circuito, ondulatória, mecânica, MCU, conservação de energia, dilatação. Olha, parabéns para a UBRA aí. Maravilha, pessoal? Depois eu coloco num quadro, comento mais detalhado questão por questão. E é isso aí. Não nos conhece ainda? facebook.com/curso Vaga Certa. Dá um likezinho lá, dá um likezinho aqui e, se possível, te inscreve no canal, que isso ajuda muito. Então tá, pessoal? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês e até a próxima.